Olá, amados, a paz de Arruxo. Então vamos aqui dar continuidade aqui ao que o Neil Barreto falou sobre dízimos e ofertas. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu botar mais pra cá assim. Isso, vamos lá. Vou colocar aqui pra gente continuar, tá? Diz que é, mas não é. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não desfrutaria de nada. Eu não dou dízimo porque está no Velho Testamento. Mas quando o Velho Testamento diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, para você é Bíblia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, é Bíblia. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro, bem presente, é Bíblia. Só não é Bíblia trazer, você é desonesto. Eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Bom, se eu sou ladrão, porque roubo o dízimo, a Bíblia diz que você é ladrão porque não dá, somos colegas. Vocês vejam bem. Vocês vejam bem o que ele falou, gente. Tá? Quer dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso aí é Salmo de Davi. Mas Davi estava falando dele. Dele. Tá certo? Davi fez um salmo falando dele. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Tá certo? Então, vocês vejam bem. Isso é Salmo de Davi. Aí ele usou umas partes no Velho Testamento para poder refutar as pessoas que não dão dízimo, porque tá errado, né? Aí ele diz, veja bem, gente, olha, eu fiquei tão chocada quando eu vi esse vídeo, que eu fiquei assim, gente, que isso? Nós somos colegas. E as pessoas acham graça. A Bíblia diz... É isso que eu vejo que as pessoas ainda acham graça, gente. Sabe, de uma coisa tão assim delicada, tão assim maldosa, sabe? Grosseira que esse homem fala. E as pessoas acham graça. É isso que eu fico chocada. Então vamos lá. Em Malaquias, aí ele fala, né? Porque o dízimo está em Malaquias. Beleza. Então vamos lá. Malaquias. Oh, meu pai, que é isso? Eu esqueci de botar aqui, gente. Que absurdo. Eu tô tão chocada com o que esse homem tá falando que eu esqueci até de mudar a página. Ó, Malaquias. Vamos lá, Malaquias 1. Veja para quem é esse livro. Eu não vou ler todo, porque já teve partes que a gente leu. O livro todo, inclusive no dízimos e ofertas, né? Que tem assim, títulos meus falando assim, dízimos e oferta, qual é o correto? Eu já li o livro de Malaquias todo, tá? Mas vou mostrar aqui para vocês quem é o ladrão de Malaquias, que Malaquias está falando, quem é o ladrão? Vamos lá. Uma advertência, palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai e o servo, o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Perguntou o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Líderes religiosos. Então, essa carta aqui foi direcionada aos líderes religiosos, amados. São vocês que desprezam o meu nome. Eles não desprezam o nome? Você acha que o Neil Barreto não sabe que o nome de Jesus é um nome falso? E ele fala o nome de Jesus para ganhar dinheiro às custas dos fiéis que vão lá dar dízimo de ofertas? Ele ainda chama esses que não dão de nada, de mau caráter, de desonestos. Vocês vejam bem, julgando o irmão.
Às vezes a pessoa não dá nada num templo porque está desempregado, porque não tem, está passando fome. E ele falando que a pessoa não é nada. Avalie. Então, são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Veja, de que maneira eles têm desprezado o nome? Ele vai falar como. Vamos ver? Não, vou fazer questão de ler, vou ler. Eu até falei que eu não ia ler não, mas eu vou ler. Vamos ver. Trazendo comida impura ao meu altar. Aí a gente vai ver o que é o altar. Que eles falam que é o altar. Temos que ter a vida no altar. Vamos ver o que é o altar. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Quem pergunta isso? Os sacerdotes, líderes religiosos. De que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então vocês vejam bem, o que é dízimo? São animais. O que é oferta? São animais vivos. O dízimo, meus amados, na escritura o dízimo era alimentos e animais que eram levados mortos, a 10ª parte. A oferta era animal levado vivo. Tá? Entregue ao sacerdote levita. Tinha que ser o sacerdote levita. Não tinha outro tipo de sacerdote. A tribo de Levi, que eram sacerdotes. Tá certo? Os sacerdotes e profetas vinham da tribo de Levi. Você não via profeta da tribo de Judá. Você não via profeta da tribo de Ruben. Você não via profeta da tribo de Manassés, Efraim, da tribo de Dan, que não tem mais hoje a tribo de Dan. Você não via. Você via profetas e sacerdotes da tribo de Levi. Então vocês vejam bem. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Não tenho prazer em vocês, quem? Sacerdotes. Não aceitarei as suas ofertas, porque eles levavam ofertas de animal cego, coxo, assim, animais assim, tipo, que eram defeituosos para serem sacrificados. É isso que eles faziam. Eles pegavam os animais bons e vendiam para ter lucro, tá? E pegavam os animais com defeito e oferecia em sacrifício ao Senhor. Era isso que eles faziam. Mas qual Senhor é esse que eles ofereciam? Não era Iarro, porque Iarro nunca pediu sacrifício de ninguém. Esse Senhor dos Exércitos aqui não é Iarro. Mas, porque a lei foi dada por Terron, não por Iarro. E os levitas, eles tinham sacerdotes que eram atos religiosos. Era Terron que pedia, não Iarro. Iarro nunca pediu nada religioso. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Você veja, o nome dele é temido entre as nações. Temido, de temor, de ter medo. Não é temido por amor,
de você amar e ter amor por um nome, mas é um amor de temor. Então vocês vejam bem, quem é esse Deus que Malaquias está falando? Por quê? Porque o povo foi enganado. E esse Deus se passava por Yahweh. Mas Malaquias, ele foi um profeta do Senhor, mas ele trouxe advertências falando, mostrando quem é Terrom. Então vocês vejam bem. Aí aqui continua, vamos ler. Eu vou fazer questão de... Amados, eu não ia ler não, mas vou fazer questão de ler Malaquias todo para a gente ver. E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Vejam bem. Sinônimo de sacerdote. Vamos ver aqui sinônimo de sacerdote, amados? Para a pessoa não ter dúvidas. Sacerdote. Padre, clérigo, presbítero, eclesiásticos, bispo, patriarca, pontífice, prelado, cura, lama, rabino, abade, confessor, levita, ministro, pastor, sotaína, reverendo, tonsurado. Então vocês vejam quem são os sacerdotes. Tá certo? E o próprio Yahushua disse, não chameis ninguém de pai, porque um só vosso pai, que é pai, padre, pastor. Vocês vejam bem, porque um só vosso pai que está nos céus. Não chameis ninguém de rabi. Ó, aqui tem rabi, rabino, rabi. O que é rabi? Mestre. Porque um só vosso mestre que é Yahushua. Então vocês vejam bem, tá? Então vamos continuar aqui lendo aqui Malaquias, tá? Então a gente viu que os sacerdotes são pastores, padres, bispos. E fora os apóstolos que a gente se denominam ainda, né? Títulos de apóstolo, né? Tem todos esses. Então vamos lá. Aqui, ó, e agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdote, ou seja, líderes religiosos. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Vocês vejam que a maldição que é quem amaldiçoa é Terrom, não é Yahweh. Só que as pessoas, elas são amaldiçoadas porque elas escolhem a maldição. Se as pessoas são abençoadas é porque elas escolhem a bênção, que é Yahweh. Entende? Então vocês vejam bem. Por causa de vocês eu vou destruir a sua descendência. Veja, destruir. O profeta aqui está anunciando Terrom. Porque Terrom que pediu dízimos, que pediu ofertas, que pediu sacrifício, não foi Yahweh. Tá? Yahweh nunca pediu sacrifício de ninguém. Por isso que as pessoas não entendem, amados, porque eles colocam Deus e Senhor como títulos, e aí Terrom aqui pede sacrifícios de animais. E Yahweh disse, eu nunca pedi sacrifícios. Eu nunca pedi sacrifícios humanos e nem de animais, nem de nada. Aí as pessoas falam, esse Deus aí é mentiroso. Não é? É porque a Bíblia fala de dois deuses, do Deus verdadeiro, que é amor, que é Yahweh, e do Deus falso, que é Terrom, que é iracundo, que gosta de matar, que é o Deus morte. Então vocês vejam, por causa de vocês quem sacerdotes, eu vou destruir a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês o excremento dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Vocês vejam aqui que esse Deus é um Deus iracundo. Então vocês saberão que fui eu que lhes dei esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida. Com Levi, porque os sacerdotes eram levitas. Diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que de fato lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Tremeu de temor, de medo, e não de amor.
A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei. Na lei, religião. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. De fato, os sacerdotes é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, que é Terron, que está no templo, que é o Deus dos templos. Porque o sacerdote vindo da parte de Yarro é Yahushua. E esse sacerdote, ele se ofereceu por nós, como oferta. Ele foi andando vivo ao matadouro como oferta, e ele foi sacrificado por nós, ou seja, dizimado por nós. Então, Yahushua, ele é o sacerdote, sumo sacerdote vindo da parte de Yarro, isso no espírito. Por quê? Porque ele se ofereceu a nós. O sumo sacerdote, ele oferecia os animais em sacrifício primeiro por eles, como a gente viu em Hebreus, a gente vai ler, eu faço questão de ler Hebreus, tá? Pra gente ver. Ele se oferecia o pecado por eles próprios, para pedir perdão pelos pecados deles, uma vez por ano, tá? E ele oferecia também pelo pecado do povo. Mas Yahushua, ele veio como sumo sacerdote, tá? No novo pacto, e ele se ofereceu como sacrifício. Mas ele não se ofereceu pelo pecado dele, por quê? Porque Yahushua nunca pecou, mas ele se ofereceu para pecados da humanidade, tá certo? Então aquele que crê no sacrifício de Yahushua e que anda nele, permanece nele e no Espírito, receberá a salvação, a vida eterna, tá certo? Então vejam bem. Mas vocês se desviaram do caminho, pelo seu ensino causaram a queda de muita gente, vocês quem, sacerdote? Pelo seu ensino causaram a morte de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, de Senhor dos Exércitos. Por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo. Porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Veja, aqui já está falando de Yarro. Vocês vejam que o profeta Malaquias está falando de Terron, que ele pedia sacrifícios, e aqui ele está falando de Yarro. Porque o caminho de Yarro não é o caminho da religião, mas é o caminho de liberdade. Vocês vejam bem. Mas vocês se desviaram do caminho. Qual caminho? O caminho de Yarro. E pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi. Ou seja, pelo ensino, qual ensino? O ensino da religião. Diz o Senhor, aqui diz Yarro. Não diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos que é Terron. Mas aqui eles botaram o Senhor dos Exércitos para a pessoa pensar que é Terron, que é Yarro falando. Aqui é Yarro. Mas a pessoa pensa que Terron é Yarro. Tá certo? Então aqui diz Yarro. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo. Porque vocês não... Aqui já é Terron se passando por Yarro. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo. Porque aí ele está falando como se fosse Yarro. Porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Ou seja, não segue meu caminho, aqui é Terron falando, não segue meus caminhos, que isso aqui é o caminho de morte, mas são parciais quando ensinam a lei, ou seja, quando ensinam a religião. Não temos todo o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Aqui já é Yarro falando. A gente tem que saber, amados, qual é o caráter de Yarro e qual é o caráter de Terron. Porque quando a gente vê um Deus falando de amor, é Yarro. Quando a gente vê um Deus falando de destruição, de lançar a pessoa fora com excrementos, esfregar os excrementos dos animais na cara, que Deus é esse? É Terron, não é Yarro. Vocês vejam bem. Então aqui, Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Qual Senhor que ama o santuário? O santuário físico? O santuário físico é de Terron. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for.
mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Terrom. Porque Yahweh nunca pediu. A gente vai ler isso, tá? A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher de sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque eles desejavam uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Aqui já está falando de Yahweh. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Está falando isso aqui para quem, amados? Para os sacerdotes. Que os sacerdotes que desviam o povo do caminho da verdade, que é o caminho de Yahweh. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim darão ao Senhor oferta com justiça. Desculpa os cachorros, tá, amados? Eles são os cachorros dos vizinhos. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim. Diz o Senhor que é Yahweh. Aqui é Yahweh que está falando, não é Terrom. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Veja, eu, o Senhor, não mudo. Quem não muda? Yahweh, que ele é amor. Ele não muda. Aqui quem está falando é Yahweh. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Veja bem, aqui é Yahweh. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor Yahweh. Não é o Senhor dos Exércitos aqui, mas o Senhor Yahweh. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Yahweh? Roubar de Yahweh? Veja bem, aqui está falando para quem? Para o sacerdote. Vocês vejam bem para quem essa carta foi dirigida. Pode um homem roubar de Yahweh? Desculpa, amados. Roubar de Deus? Contudo, vocês estão... Aqui é de Deus mesmo, de Terrom. Porque Yahweh nunca pediu dízimos e ofertas. Pelo contrário, Yahweh ofereceu Yahushua para nós como dízimo e oferta. Tá certo? Então, pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Vocês quem estão me roubando? Sacerdotes. Vocês, sacerdotes, estão em grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Ou seja, os sacerdotes estavam roubando e a nação toda estava roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Veja, aqui ó, tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Quem mora no templo físico,
Terrom, não é Iarro. Para que haja alimento em minha casa. Alimento, não é dinheiro, é alimento. Em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sobre vocês, tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Ou seja, aqui está falando de bênçãos. Quais são as bênçãos? Alimentos. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas. Quais são as pragas? O gafanhoto. Mas o sistema diz que o gafanhoto é o diabo. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então vocês vejam, aqui está falando de quê? De alimento, não está falando de dinheiro. Dízimos, amados, eram alimentos e não dinheiro. Eram alimentos para sustentar os levitas, que não tinham herança, não tinham casas, não tinham terras, tá? Para sustentar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Era para isso que eram os dízimos e as ofertas, tá? Era para isso que eram os dízimos, eram alimentos e animais para serem entregues aos sacerdotes levitas e eram distribuídos entre os levitas que não tinham herança e entre os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, tá? Eram para esses. Tá certo? Que não tinham condições de se sustentar. E as ofertas eram para ser oferecido para perdão do pecado dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes que pecavam, e para perdão de pecados do povo. Tá certo? Era um animal vivo, que era entregue vivo para os sacerdotes. Levitas. Tá bem claro aqui. Então aqui. Vamos lá. Então todas as nações se amarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam que praticam mal, como escapam ilesos que desafiam a Deus. Pois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial, na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do filho, que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que servem a Deus e os que não servem. Então, vamos lá. 4. Pois certamente vem um dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Aqui é Iarro, tá? É Iarro. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é Iarro. Por quê? Porque depois esmagarão os ímpios. Porque os ímpios serão esmagados, porque eles escolherão isso. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Aqui a lei já é do servo Moisés, porque Moisés ele recebeu a lei de Terrom. Então aqui o profeta está falando de Terrom e de Iarro, tá? A gente tem que saber diferenciar quem é quem. Tá certo? Então vejam bem. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Aqui já é Iarro. Ele fará com que os corações dos pais se voltem aos seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei castigarei a terra com maldição. Então vocês vejam bem.
né? O que é o altar? O altar era a mesa do sacrifício que o sumo sacerdote oferecia os animais em sacrifício para perdão dos pecados. Então essa vida no altar que o sistema prega, isso não existe, amados, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa nesse vídeo e a gente vai continuar, que a gente vai ler o que era o dízimo, tá? O que era o dízimo e depois a gente vai ver quando o dízimo passou a ser dinheiro, o que aconteceu com o dízimo, tá certo? Porque o dízimo nunca foi dinheiro. E quando ele foi vendido, ele deixou de ser dízimo. A gente vai ver isso, tá? No próximo vídeo. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curta o vídeo, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Lembre-se que os profetas, eles anunciavam, né? Vejam bem, amados, deixa eu explicar uma coisa antes da gente encerrar esse vídeo. Os profetas no Antigo Testamento, eles não anunciaram Iarro, eles não veio revelar Iarro, eles veio revelar a vinda do justo, que é Yahushua, e Yahushua que revelou o Pai. Então, quando eles falavam, né, as características de Terron e de Iarro, tá certo? Porque quem veio revelar Yahushua, quem veio revelar o Pai foi Yahushua. Ele que veio revelar o Pai. Ele que viu o Pai e veio revelar o Pai. Tá certo? O único que viu o Pai foi Yahushua. E ele viu o Pai porque ele não tinha esse corpo terreno. Ele era a alma. E ele tinha o Espírito do Pai. Ele era um no Pai. Por isso que ele viu o Pai. Tá? E ele está à direita do Pai, assentado à direita do Pai, num corpo glorificado, que é o corpo que nós teremos quando nós herdarmos a vida eterna. Nós teremos esse corpo glorificado, tá certo? Que é o corpo que a Yahushua tem, tá? Então é isso, amados, tá? Então a gente tem que entender que os profetas, eles anunciaram a vinda de Yahushua. Então quando eles falavam, né, do Senhor, ele estava falando tanto de Terron quanto de Iarro. Porque quem veio revelar o Pai foi Yahushua. Então, através do que Yahushua revelou do Pai, nós conseguimos ver a característica de Iarro e a característica de Terron. Tá? Então, quando a gente vê um Deus que é iracundo, que é temível, que mata, que destrói, a gente vê que é Terron. Quando a gente vê um Deus, que é o Deus verdadeiro, que é amor, que é paz, que é benigno, que é longânimo, a gente vê que é Iarro, tá certo? Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.